Olá, desde já agradeço pela sua visualização, sinta-se muito bem agraciado. Neste vídeo analisaremos xadrez, que é um jogo extremamente fantástico, de estratégia, raciocínio e habilidades. Este jogo que é muito incrível. Não estarei utilizando de nenhuma engine e nem de outro aparato com a qual posso me possibilitar um recurso a mais. Apenas utilizarei os conhecimentos com os quais possuo de xadrez e com os quais você também pode aplicar para desenvolver o seu nível nesse jogo fantástico. Lembrando que não sou nenhum jogador profissional, apenas um amador nesse quesito. Gosto de estar realizando jogos de xadrez, participando ativamente de alguns sites de xadrez. Gosto deste jogo fantástico e incrível. Neste jogo estaremos analisando uma final, com as quais as brancas constituem duas peças, o rei e a dama, e as negras constituem duas peças, o rei e o peão. Neste caso específico, o que trata-se aqui? A possibilidade de vitória para as brancas, mas as negras a possibilidade de que consigam empatar, se caso consigam fazer com que este peão promova essa casa de promoção. Assim, elas nivelarão as forças e obterão situações propensas a adquirirem um empate. Se caso elas promoverem, poderão optar pela possibilidade de promover para a dama, assim igualando o jogo e entender da partida um empate. Mas que neste caso, a possibilidade das brancas vencerem, mas as negras, a possibilidade de caso as brancas vacilarem e empatarem. Não é um final absurdamente simples, embora as brancas tenham uma dama, perdão. Mas as brancas têm que tomar bastante cuidado, pois se repetirem o lance 3 vezes, por regra é acordado o empate. E é também a regra dos 50 lances, com as quais se não houver nenhum avanço de peão, nenhum progresso de peão e não houver captura de peças, o jogo também costuma ser um empate. Então as brancas tentarão ganhar e as negras tentarão dificultar o máximo das brancas realizarem esse procedimento. Como iremos resolver? O primeiro passo aqui, quem realizará o primeiro movimento será as brancas. Mas quais movimentos realizar? O movimento mais propenso aqui é com a dama, onde realizaremos um cheque no rei das negras. Mas existem algumas possibilidades com as quais ela pode dar um cheque no rei das negras. Qual é a mais viável entre elas? Utilizando de raciocínio, estratégia e lógica, percebe-se claramente que se colocasse a sua dama das brancas exatamente nessa horizontal, na horizontal com a qual está o rei das negras, assim, você obtém claramente um cheque. E quais são as casas viáveis para as quais o rei das negras pode se movimentar, uma vez que ele não pode movimentar o peão? Quais serão as casas possíveis para que ele possa se movimentar? Perceba que ele tem essas 3 casas dessa diagonal um pouco mais atrás do seu rei, um pouco mais atrás do seu peão, perdão. Tem essas 2 casas dessa linha e tem essas 2 casas aqui dessa horizontal um pouco mais à frente. Qual delas mover? Perceba claramente que se o rei das negras vier para qualquer uma dessas casas da oriental, da horizontal um pouco mais atrás, possivelmente as brancas irão colocar a sua dama exatamente aqui, um passo à frente da casa de promoção do peão das negras. E isso dificultaria muito o progresso do rei das negras, dificultaria muito o progresso das negras. As brancas estariam praticamente ganhas, uma vez que agora o próximo movimento seria realizado pelas negras e elas teriam que realizar um movimento semelhante a este, aproximar o seu rei do peão para guarnecê-lo, para torná-lo guardado. E isso daria margem para que o rei das brancas avançasse. Então o que fazer? Voltando à situação original, perceba que se o rei das negras realizar esse movimento, situação semelhante ocorre, pois eu posso colocar a minha dama nesta casa e o procedimento semelhante irá acontecer ao da situação anterior. Assim também se ele vier para esta casa. Portanto, a situação mais viável neste caso, após o cheque da rainha nessa mesma horizontal do rei das negras, a casa mais viável seria esta casa, uma vez que guarnece a casa de proteção do peão, não permitindo que a dama das brancas entre nessa casa. E ainda na próxima jogada, estou ameaçando promover meu peão para a dama se caso as brancas vacilarem. Agora, o que as brancas poderão fazer numa situação como essa? O que as brancas poderão fazer em uma situação semelhante a esta? Perceba muito bem que se eu colocar minha dama nessa horizontal, com essas casas com as quais ela pode ir no próximo movimento, ela bloqueará o peão das negras, uma vez que a dama está na mesma linha, na mesma horizontal que o rei adversário, que o rei das negras.
possibilitando assim um bloqueio do peão, ou seja, o peão não pode avançar no próximo lance. O próximo movimento das negras, obviamente, terá que ser realizado pelo rei. Mas qual o movimento ser realizado pelo rei das negras? Se ele vier para qualquer uma das casas dessa horizontal, um pouco mais atrás, movimento semelhante ao da situação anterior irá acontecer. Optaremos por um exemplo. Se ele vier para esta casa, eu coloco, obviamente, a minha dama aqui e procedimento semelhante irá acontecer. Assim também, se ele vier para esta casa, eu capturo o peão. Então, qual seria o movimento mais viável? Uma vez que o rei das negras deve guarnecer o peão, deve permanecer sempre próximo do peão para que a dama não capture. Neste caso, a única casa mais viável para o rei das negras seria avançá-lo para frente, comportando o peão para uma futura promoção, se caso as brancas no próximo lance não optarem pela jogada mais adequada. Então, qual jogada agora as brancas realizarão para que possa impedir tal progresso das negras? Pensei muito bem que eu posso dar alguns cheques com a minha dama no rei adversário, no rei das negras. Mas qual é o mais viável? Qual, por lógica, qual por raciocínio seria a jogada mais adequada a ser realizada aqui no rei das negras? Quais possibilitasse o maior avanço das brancas e o maior desavanço das negras? Qual o movimento a realizar? Percebo muito bem que se eu colocar minha dama branca nessa casa, eu aplico um cheque no rei das negras, com a qual, quais são as possibilidades de movimento para ele? Bem, se ele vier para essa casa, ajuda muito as brancas. Ajuda bastante as brancas, porque uma vez vindo para essa casa, ele dá progresso ao rei das brancas, que cada vez mais se aproximará do peão das negras. Então o que fazer, já que ele não pode vir para essa casa e deve guarnecer sempre o peão? Ele tem duas opções de jogada, ele pode ir para esta casa ou para esta casa. O que acontece se ele vier para esta casa? Se ele vier para esta casa, o próximo movimento das brancas, eu posso aplicar um cheque nele aqui. Aplicando um cheque, eu estou atacando duas peças ao mesmo tempo, tanto o peão quanto o rei. Então o que fazer? Necessariamente ele é obrigado a mover-se o rei, pois há um cheque neste caso. Então, para onde ir, já que é viável também que ele proteja o peão? A única casa seria retornar novamente para a casa da situação anterior. Mas, e agora? O que as brancas poderão fazer? Aplicando um cheque nessa casa ao lado, agora o rei das negras só tem uma única opção viável. Ele tem duas opções, mas somente uma delas é mais viável, uma vez que ele deve guarnecer o peão, que é vir exatamente para esta casa aqui. E agora, ele vindo para essa casa, agora é a vez das brancas jogarem. Uma vez agora sendo a vez das brancas jogarem, eu posso avançar o meu rei. Bem, agora avancei o meu rei mais para próximo da área de jogo, que é exatamente essa área aqui. Agora, movimento das negras. Elas só têm um rei para movimentar, uma vez que o peão está bloqueado exatamente pelo próprio rei. Para onde poderão mover? Há duas possibilidades, esta casa e esta casa. Qual seria a mais adequada das duas? Veja bem, analisaremos a possibilidade de ele vir para esta casa. O que ocorrerá? Se ele vir para essa casa, ele estará guarnecendo o peão, uma vez que está próximo do seu peão, e prepara também para a promoção na próxima jogada. Então, qual será o movimento das brancas para poder realizar esse jogo? Veja bem, se eu vier para cá, aplicarei-lhe mais uma vez um cheque, com a qual as negras deverão movimentar o seu rei, e elas devem guarnecer o peão, uma vez que a dama também ataca o peão. Então o movimento mais viável neste caso seria exatamente colocar o rei à frente da casa de promoção do peão. Assim, isso dá mais abertura para o meu rei atacar no próximo lance. Ele avança. Mais uma vez o meu rei progrediu. Agora, mais uma vez o movimento é realizado pelas negras. Qual movimento podem realizar? Mais uma vez as negras têm duas possibilidades de avanço, ou vir para cá, ou vir para cá. Se caso elas vierem para cá, o que poderei fazer? Poderei fazer movimento semelhante, aplicando um cheque aqui, viabilizando o rei deles, o rei das negras, a vir exatamente para essa casa, mantendo a guarda do peão, o que avançaria mais uma vez com meu rei.
Mas o que acontece se o rei das negras não vier para esta casa? Se ele vier para esta casa? Vejamos, ele veio para esta casa. Agora, a situação está com as brancas. O próximo lance é das brancas. O que elas poderão realizar? Mais uma vez eu venho para esta casa. A dama está na mesma linha do rei, com uma peça no meio, impedindo o cheque das brancas no rei adversário. Assim, portanto, o peão está paralisado. Agora é o movimento das negras. Quais movimentos realizarem? Vejamos qual movimento realizar. Mais uma vez caímos em situação semelhante à anterior do início deste vídeo. Se o rei das negras vier para qualquer uma dessas casas, eu coloco a minha dama branca aqui, parando mais uma vez o peão das negras. E ele não pode desguarnecer o seu peão, afastá-lo dele, até porque a dama está o atacando também. Então, o que fazer? A jogada mais útil aqui seria avançar o seu rei exatamente para esta casa. E agora? O que fazer? Bem, diante dessa situação, o que poderíamos realizar? O cheque. Naturalmente, o rei deve guarnecer o peão, mas há duas possibilidades de movimento, uma vez que nessa situação a dama não está necessariamente atacando agora o peão. Então ele pode vir para esta casa ou para esta casa. Vejamos o que acontece se ele seguir a regra de continuar defendendo o seu peão sempre próximo a ele. Se ele vir para esta casa. Agora, mais uma vez, é a vez das brancas. Eu posso vir mais uma vez aqui. E situação semelhante acontece. Agora é a vez das negras, lembrando que ela só tem a possibilidade de mover o rei por exatamente ter situação como essa. O que fazer numa situação como essa? Se eu tentar repetir mais uma vez o lance, promover meu rei para cá, não necessariamente eu preciso aplicar um cheque vindo nessa horizontal. Eu posso aplicar um cheque vindo nessa linha aqui. Vejamos se eu colocar minha dama aqui. Cheque no rei das negras. Qual seria a possibilidade delas? Veja bem que elas têm essas duas casas e esta casa para movimentar o seu rei. Mas qual delas movimentar? Vejamos bem se eu movimentar meu rei para esta casa. Eu posso muito bem movimentar minha dama para esta casa. E agora o rei das negras deve proteger o peão, o seu peão. Então ele defende o peão. Agora o movimento é para as brancas. Eu posso aplicá-lo um cheque. E agora o que o rei das negras poderá fazer? Quais são as possibilidades? Ele pode vir para cá, o que não seria tão viável, e ele pode vir para qualquer uma dessas duas casas. Vejamos o que acontece se ele vier para esta casa. Situação semelhante a se iniciou no início do vídeo. Agora é a vez das brancas. As brancas poderão vir para cá e dar um cheque, o que possibilitaria o rei das negras a vir para esta casa. Agora, mais uma vez as brancas que vêm para cá e lhe dá um cheque, possibilitando ao rei das negras apenas esta casa, uma vez que se ele vier para esta, as brancas capturam o peão no lance subsequente. Então o único movimento que eles podem realizar é vir para cá, o que possibilita o rei das brancas alcançar exatamente essa parte aqui. Há apenas agora nessa situação um único lance a ser realizado pelas negras, é com seu rei para esta casa. Então aqui ele está feito. Agora é a vez das brancas jogarem. Captura o peão das negras, lhe oferecendo assim um cheque. A única possibilidade de movimento do rei das negras é esta casa. E aqui está feito. Checkmate. Obrigado pela atenção. Espero que o vídeo tenha lhe sido útil. Se você é um jogador iniciante ou se você está procurando avançar de nível. Espero que esse estudo final simples, extremamente simples, tenha lhe ajudado. Espero que você não só veja o vídeo por vendo, mas procurando de fato analisar, perceber o que eu quis introduzir aqui. Infelizmente eu não pude
especificar mais coisas, não pude falar mais o que eu gostaria de falar, porque o vídeo já está se prolongando bastante. Mas obrigado desde já por assistir o vídeo. Se você quiser nos ajudar, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal.